aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma breve palavra. Desculpa mais comum para não entregar o dízimo. Lá em Malaquias, capítulo 3, do verso 7 ao 12, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tomar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da vossa terra, a vossa vide do campo, e não sereis estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, o dízimo é um teste de fé em que temos sido reprovados. São muitas desculpas aparentemente teológicas que as pessoas dão tentando aplacar a sua consciência. Eu gostaria de falar aqui algumas desculpas mais frequentes. A primeira delas, o dinheiro é meu, eu ganhei. É comum a ideia de que temos completa autoridade sobre os nossos bens, mas a realidade é bem diferente. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Salmo 24, verso 1. Tudo que temos vem do Senhor e indiretamente procede do nosso trabalho. 1 Crônicas 29, 14. Os nossos bens nos pertencem da mesma forma que o quarto do nosso filho pertence a ele. Na verdade, pertence aos pais que deram temporariamente ao filho. Isso é muito mais verdadeiro quando se relaciona a nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. A segunda coisa, a minha oferta é algo entre eu e Deus e ninguém mais. Muitos cristãos pensam que a sua oferta é algo privado e somente Deus pode saber. Eles usam o texto de Mateus 6 como justificativa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que a tua mão direita faz. Mas aqui a palavra de Jesus está relacionado com a motivação do coração e não com a privacidade. Sempre que alguém insiste na privacidade, é por ter algo a esconder. A vontade de Deus é que, como discípulos, prestemos conta da nossa fidelidade uns aos outros. Ofertar é uma questão que envolve você, Deus e os irmãos. A terceira, Deus ama quem dá com alegria. Como não me sinto alegre, não dou de forma alguma. Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Mas isso não significa que você precisa esperar até se sentir suficientemente alegre para dar. A obediência não depende de sentimento. A alegria normalmente vem durante ou depois de ofertarmos. Depois, devemos aspirar ser grandes doadores e a melhor maneira de cultivar a alegria de dar é dando. Se você não sente alegria em ofertar, mude o seu coração. Não deixe de ofertar. Quarta coisa, eu não confio na honestidade dos pastores e líderes, por isso eu não contribuo.
Antes de tudo, precisamos entender que não damos à igreja, mas ao Senhor. É verdade que damos ao Senhor através da igreja, mas não contribuímos como se fosse pagamento de mensalidade de membros de um clube. Além disso, quem é você para julgar as motivações da sua liderança? Mateus capítulo 7, verso 1 e 2. Será que os nossos líderes necessitam se arrepender ou é nós mesmos que precisamos rever a nossa atitude? O desconfiado não é confiável. Nós sempre julgamos os outros com base em nós mesmos. Como eu sou sincero diante de Deus, acho que todo mundo é. Como eu estou buscando a Deus, eu acho que os demais fazem o mesmo. Não julgue pela aparência, mas somente pela reta justiça. João capítulo 7, verso 24. Outro motivo, eu gostaria de ofertar, mas eu não tenho o suficiente. Ofertar pode ser um luxo para o rico, mas é um privilégio para o pobre. Muitos dizem que não podem dar, mas o que eles querem realmente dizer é que não pode dar confortavelmente. Ofertar pode significar um sacrifício que precisa de uma medida de fé, algo que a Bíblia nos convida a fazer. E o maior exemplo é o próprio Senhor Jesus. Ele se fez pobre para nos fazer ricos. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. A oferta genuína é um sacrifício do conforto pessoal pelo reino de Deus. Sexta coisa, estou cheio de dívidas, por isso eu não posso ofertar agora. Você tem obrigação não somente para com seus credores, mas antes de tudo para com Deus. Especificamente, a Bíblia nos ensina a dar ao Senhor as primícias, ou seja, o melhor da nossa renda. Provérbios capítulo 3, verso 9. Nosso primeiro cheque deve ser para Deus e ninguém mais. Refreamo-nos em dar porque sentimos inseguro, mas aquele que não poupou seu próprio filho não nos negará coisa alguma. Romanos 8, 32. Antes nos suprirá em todas as nossas necessidades. Filipenses 4, 19. Eu quero ofertar, mas agora eu estou muito apertado. Alguns dos maiores exemplos de generosidade na Bíblia são de pessoas pobres. Você pode ver em Lucas capítulo 21, do verso 1 ao 4, e 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 ao 2. O receio e a insegurança não são motivos para deixarmos de ofertar. O Senhor sabe do que necessitamos e prometeu nos suprir. Mateus capítulo 6, verso 32. Se você espera se sentir seguro para ofertar, pode ser que esse dia nunca chegue. A provisão de Deus vem somente depois que ofertamos. 2 Coríntios capítulo 9, do verso 6 ao 11. É assim que a fé funciona. Faça a prova de Deus. Malaquias capítulo 3, verso 10. Oitavo, eu sou um jovem e tudo que eu tenho é a mesada dos meus pais. É verdade que a época de estudante é notariamente um tempo difícil em nossa vida financeira. O estudante normalmente não tem dinheiro, mas nem por isso está desobrigado da oferta. Ofertar é um privilégio, é responsabilidade de todo discípulo, independente da idade ou renda. Devemos nos lembrar de que o milagre da multiplicação aconteceu justamente porque o jovem resolveu ofertar ao Senhor 5 pães e 2 peixinhos. Era toda a sua merenda, lá em João capítulo 6, verso 9. O dízimo não se aplica a nós, mas ao Velho Testamento. É de fato interessante ver que o dízimo, sendo uma parte tão importante do Velho Testamento, seja tão pouco mencionado no Novo Testamento. Devido a isso, alguns concluem que Deus não requer mais o dízimo do seu povo. Isso, porém, é um engano. O padrão de Deus para o Novo Testamento é a excelência. Jesus diz: ouviste o que foi dito? Portanto, se a regra era não matar, agora nem chamar o irmão de tolo. Se era não adulterar, agora nem sequer olhar com intenção impura. Se era 10%, agora Deus requer 100%. João Batista requereu 50%. Em Lucas capítulo 3, verso 11. E Jesus requereu 100%. Lucas 21, verso 1 e 4. O dízimo é apenas o ponto de onde partirmos, não é o ponto final em nosso Deus.
Se um crente não consegue deixar de adulterar, imagine deixar de olhar. Se não consegue dar o dízimo, imagine quando Deus requerer algo mais. Além disso, Jesus não aboliu o dízimo. O confirmou em Mateus 23:23. O dízimo vem antes da lei. Abraão o entregou por meio de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, verso 8. 10º, eu não dou o dízimo porque Deus não precisa de dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Ageu capítulo 2, verso 8. Ele não apenas não precisa de dinheiro, como não precisa de homem algum para não servi-lo. Tudo faz parte do seu treinamento em nossa vida. Pela graça você foi feito servo e ajudante de Deus. A Bíblia diz que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração. Então eu sou livre para ofertar muito, pouco ou nada. É verdade que Paulo disse que para contribuir segundo o que tiver proposto no coração. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Diante disso, poderíamos pensar que estamos autorizados a ser egoístas e avarentos. Para vermos o engano, basta irmos ao verso anterior em que Paulo nos estimula a semear muito para colher muito. O desejo dele é que nos sintamos livres para sermos generosos em amor. 12º, eu estou economizando para comprar uma casa. Por isso eu parei de dar dízimo momentaneamente. É ótimo que o crente economize e compre o que desejar com seu dinheiro, mas não com a parte sagrada do Senhor. Levítico 27:32. Não faça compromisso com algo que não pertence a você. 13º, mordomia é mais que dinheiro. Eu oferto quando dou o meu tempo e os meus talentos. Guarde bem esse conceito. Mordomia é mais do que dinheiro, nunca menos. Servir a Deus implica mais do que dar dinheiro, mas nunca menos do que servir a Deus implica muitas coisas, nunca menos do que ofertar. Quem diz que serve a Deus e não oferta, está na verdade se enganando. Essa desculpa comum que ouvimos frequentemente serve para disfarçar ou ocultar a nossa avareza. Meu desejo é que o seu coração seja liberado hoje e você possa ofertar com generosidade e alegria. Que o Senhor possa nos livrar de dar aquilo que nos sobra, que possamos dar ao Senhor que seja algo valioso. Faça prova do Senhor. Ele abrirá janelas do céu e derramará bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Quero orar por você que tem uma causa na justiça, que tem vontade de prosperar, que quer abrir o seu negócio. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por teus filhos nessa hora. Todos os que estão me ouvindo através do canal do YouTube, que sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Livra eles da pobreza, da miséria, livra eles da falência, Pai. Dá eles sabedoria em lidar com o dinheiro. Livra eles da dívida, para que eles possam, Deus, prosperar. Que eles possam ter um coração generoso. Eu oro abençoando a sua vida financeira, declarando prosperidade, paz, alegria e saúde. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, comente aí no nosso canal e nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Se você deseja investir no nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher. E a palavra de Deus diz que a alma generosa prospera. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém?